Bom dia, bom dia, bom dia! Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda a mais um Algo a Mais aqui na sua TVC, Canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. O Algo a Mais começando e você sempre o nosso convidado mais do que especial. Então, seja super bem-vindo. Bom dia, Helena. Bom dia. Então, menina, dá um negócio assim diferente, falar assim, Rede Gazeta, né? Ó, a gente ainda tá nessa, né? Tô nessa adrenalina, né? E aí, gente, mas que interessante, né? Dá uma outra conotação na história, sim, né? Sim. A gente vai vendo que as coisas vão tomando um outro rumo, né, Jussara? Para mim tem um significado até especial, porque assim, eu sou paulistana, né? E não tem como falar de São Paulo e não falar de TV Gazeta, não tem como, né? E aí, de repente, estamos na Gazeta. Pois é. Então é muito legal, gente, muito olha, legal, isso muito gratificante mesmo, né, Helena? É, muito bom mesmo, gente. Então, olha só, para vocês verem como que as coisas vão acontecendo e vai chegando assim, como eu sempre falo, todo dia de recomeço, né? E para nós está sendo um recomeço, porque com 2 meses de programa a gente já está indo para uma outra situação. Totalmente diferente. Outra, né? E aí, já para avisar vocês nesse começo de semana, que logo a gente vai ter então aí já mais novidades para vocês, que eu já vem falando, né, Jussara? Mas a gente está tramando, no bom sentido, é claro, coisas boas, né? Porque já que a gente está num novo momento, numa situação diferente, a gente também tem que trazer algo a mais para vocês, que seja diferente, né? Às vezes eu fico pensando, a pessoa tá lá, né? Você tá ouvindo a gente falando aqui, né? Falando, meu irmão, todo dia essas meninas falam que traz coisa diferente, que tá preparando algo diferente. Mas é que a gente fica assim mesmo, tá? Vocês podem não acreditar, mas a cabeça. Um certo ser, ontem era 10 horas da noite, tô aqui trabalhando. Eu falei, desculpa, mas eu já vou dormir. Ela tá fazendo o quê, gente, hora dessa? Né? Então, assim, mas é verdade. Mas a cabeça não para, né? Fica fervilhando e a gente fica sempre pensando em algo novo, algo gostoso para você, uma maneira diferente de trazer um programa diferente para você, que fique gostoso, que você tenha prazer realmente em sentar todas as manhãs, pegar a sua água, pegar o seu café e fazer parte dessa loucura toda aqui, né? Fazer parte da nossa equipe, fazer parte do Algo a Mais. Então, isso realmente é muito gratificante pra gente, tá bom? E a gente vai ter o que hoje? Nas datas comemorativas tem 2 datas assim muito interessantes, né? Sim. Dia da Caridade, que aliás a gente vai falar muito disso. E aí tem um dia que o brasileiro ama, que é o Dia Nacional do Futebol. Então, né? Tipicamente brasileiro, apesar do futebol não ser brasileiro. Mas tomou gosto. Mas tomou gosto. Mas, gente, a gente vai falar muito sobre isso, porque são 2 coisas que eu quero ter assim, um pouquinho mais de assunto para vocês, sabe por quê? Principalmente falando sobre a caridade. O quanto isso é legal, o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante para muitas pessoas. Para muitas mesmo. Né? E hoje, segundou, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está num clima de sexta-feira, né? Porque nós estamos assim, né? Uma adrenalina. Acho que foi as mudanças, né, Jussara? Então, final de semana veio que vem com tudo. E segunda-feira estamos aqui trazendo sempre coisas boas para você. E hoje nós vamos trazer a Aline Coelho. Ela vai fazer como limpar chinelo encardido. Fique pensando. Você sabe limpar chinelo encardido? Se você não sabe... eu vou falar uma coisa pra você, eu fiquei passada quando eu vi. Então... Porque eu não achei que o negócio dava certo. É tipo, será que vai dar certo esse negócio? Né? E aí, eu já até falei com a Aline, ela vai estar trazendo umas coisas bem desse tipo pra gente, Nossa, sabe? Bem inusitada, porque é muito legal, não é? E vocês vão ver, gente, porque assim, a Aline, pra quem não sabe, ela é um youtuber que é uma dona de casa que resolveu compartilhar coisas que acontecem dentro da casa dela, porque as coisas, ela tem 2 meninas, inclusive, né? E aí, essas coisas todas, ela faz com as coisas das meninas, dela. E é muito gostoso esse negócio de você testar, né? Vamos ver se dá certo, não, né? E a Aline vai e faz, ela faz o teste pra gente. E ela mostra, gente, é legal que ela mostra fazendo, né? Então, assim, a gente vai trazer sempre alguma coisinha dela aí, porque vale muito a pena. Vale. Porque às vezes tem gente que acaba até jogando coisa fora, achando que não tem como consertar. Exatamente. Inclusive o chinelo. Já não deu certo, não vou jogar fora. E a gente não tá podendo, né, gente, ficar jogando nada Não dá para ficar jogando nada né, fora. Jussara? E além da Aline, vamos ter o quê? Samantha Pinheiro, falando sobre
registro de jornada de trabalho. Sabe o que é isso? É assunto polêmico também, né? Muito. Bastante. Para variar, né, Jussara? Quando fala de trabalho. A Samantha, ela vem com uns assuntos assim, né, que a gente fala. Acho que deve ter algumas pessoas que devem querer puxar a orelha dela, né? Porque ela vem dando a real, né? Mas é necessário, mas é muito né? bom. Não, muito bom. Eu brinco assim, mas é essencial. Como a gente fala toda semana aqui, é essencial você saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? E a Samantha traz isso com propriedade. Então, não sai daí não. Fica aí, só pega sua aguinha, seu café, volta, senta aqui junto com a gente, que o Algo a Mais só está começando. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. De segunda a sexta no Cozinha Amiga, desperte o chefe que tem dentro de você. Prepare todos os tipos de receitas. Cada dia da semana tem um sabor diferente que merece ser experimentado. Cozinha Amiga, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Ih, Anitta, tá acordando agora? Imagina! Bora lá! E aí, gente? Anitta, reunião em 5, tá? Tá, parabéns. Ih, não é prezão. Só no prezão mensal da Claro você tem WhatsApp ilimitado. Ilimitado mesmo. Pra mandar foto, vídeo, ainda fazer ligações e videochamadas sem descontar da sua internet. Prezão nele, Claro. Voltando ao seu Algo a Mais dessa segundona, trazendo muita coisa boa para você. E como a gente já falou, né, no bloco passado, nós vamos falar um pouquinho sobre as datas comemorativas, né? É isso mesmo. Que são datas muito importantes e a gente vai bater um papinho com você, né, te informar algumas coisas, trocar um lero, né, sobre esse assunto que vale muito a pena. É isso mesmo, Jussara. E aí, o brasileiro é apaixonado pelo futebol, né? Na verdade, eu não sou, porque eu não torço para time nenhum, né? Assim, eu acho que o futebol, na minha modesta opinião, foi-se a época que o futebol brasileiro poderia ser considerado aí de elite, né? Quando todos faziam coisa por amor e por vocação. Hoje, todo mundo é estrela. Mas, enfim, sendo estrela ou não, é paixão nacional, né, Jussara? Então, o futebol é um dos esportes mais populares do Brasil. No entanto, né, é conhecido pela qualidade dos seus jogadores e times, que frequentemente disputam competições mundiais. Apesar da sua popularidade entre os brasileiros, o futebol nasceu na Inglaterra em 1863. Nossa, outro dia, né? Ontem. Quase ontem. E foi introduzido oficialmente como esporte no Brasil por Charles Miller em 1894. E aí, essa data foi escolhida, então, Dia Nacional, pela Confederação Brasileira de Futebol em 1976. O objetivo era homenagear um time do Rio Grande do Sul. Olha que legal, Jussara. O Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Já deve ter sido o primeiro time. Com certeza. Porque é 1900, né?
Quase 200. Foi o primeiro time registrado como clube de futebol no Brasil e o clube há mais tempo em atividade no país. Muito Gente! Antes do futebol ter sido introduzido, então, oficialmente, depois de regressar da Inglaterra, Charles Miller tinha passado 20 anos. O Clube Brasileiro de Cricket tinha incluído o esporte em 1880. Ele foi trazendo umas coisas, né? E aí acho que... Foi adaptando, né? E aí o brasileiro, como tudo coloca a mão e muda a história, fez o que é o futebol hoje. Né? E aí a gente teve grandes nomes, né, no futebol brasileiro. Na verdade, o mais triste de tudo, a meu ver, Helena ou Jussara, é que os melhores voltam tudo para lá, não ficam aqui. Não ficam aqui. Por quê? Porque o Brasil tem uma péssima, como que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra. Não valoriza. Não valoriza o que é nosso. O que é nosso. E não valoriza os esportistas de modo geral, inclusive os jogadores de futebol, que os melhores acabam sendo comprados por times estrangeiros. Exatamente. E chega lá, dá show, porque, gente... Só comentando esse negócio de valorizar, essa semana aconteceu uma situação bem interessante. Eu estava conversando com o Jorginho Ueda, do Japão, né? Aliás, Jorginho, beijo pra você. Tá sempre lá no Japão conferindo algo a mais. E ele mandou uma foto que, cara, me emocionou. Porque agora vai ter, né, as Olimpíadas, né, no Japão. E ele mostrou uma foto, eu não sei quais são as outras pessoas, mas estava o Zico segurando a tocha olímpica. Cara, é muito representativo isso, né? A gente tendo ciência de que essa geração mais nova, às vezes não sabe nem quem que é o Zico. No Japão, ele é idolatrado, gente. Sim, ele é idolatrado, né? Ele foi técnico, o time que ele foi técnico ganhou muitas vezes. Então, você pensar nisso, né? Cara, em pleno século XXI, ele já parou de jogar faz tempo, mas está lá, do outro lado do mundo, sendo reconhecido, coisa que aqui já às vezes nem se fala mais dele. Aliás, né, Jussara, aqui no Brasil é engraçado porque assim, eles falam tanto dos de fora, todo mundo. E assim, por exemplo, porque fica idolatrando os que são de fora. Exatamente. Né? E aqui tem esportistas, não só no futebol, mas aqui a gente tem um povo no esporte aí que é excelente, é muito bom, que infelizmente, a gente até falou isso aqui, não é valorizado. Não é valorizado. O Brasil teria tudo para ser assim, já começar na infância. Lembra, a gente falou semana passada do filme lá, nos Estados Unidos, o pessoal começa na escola, né? Incentiva. Aqui é matar um leão por dia. Vamos ser bem sinceros, porque olha, depois que eu vi o menino ali no semáforo com a plaquinha pedindo patrocínio, gente, é o fim. É o fim, né? É o fim. Outra coisa que me veio essa semana nós hoje estamos no século XXI. Não tem como falar de futebol sem falar de Pelé. Isso, né, ao concurso. E muita gente não tem consciência disso, Helena. O Pelé, ele foi considerado o atleta do século passado. Sim. O atleta do século. Em 100 anos, ele foi considerado o melhor no mundo inteiro. O brasileiro não valoriza. Nem sabe, tem gente que nem sabe quem é, né? É uma pena, gente. Mas olha, hoje nós entramos então no futebol. Já tá vendo? pensado nisso? Também. Eu já até tentei jogar futebol, mas não, eu tenho 2 pernas esquerdas. Eu jogava vôlei na escola. Eu joguei vôlei na escola até que eu estourei o joelho, né? Eu também. E aí, infelizmente, já não deu mais. Não, não estourei o joelho, eu joguei vôlei. Eu joguei, aí eu machuquei o joelho, aí depois eu não quis mais, mas eu jogava vôlei. Né? Eu e o futebol, e assim, na minha época de escola, nas aulas de educação física, as pessoas aprendiam isso. Aí tinha os times de futebol na escola, tinha time de vôlei, tinha o pessoal do basquete. Tinha técnica, né? Não era só chegar, jogar uma bola lá, não tinha técnica mesmo. Não sabe nem o que está fazendo. Não, a gente fazia mesmo, porque depois, inclusive, tinha competições entre as escolas. Jogos estudantis. Nossa, jogos regionais, né? gente, que coisa começou, mais gostosa. Gente. Né? E aqui em Araçatuba, quando tem, o povo não sabe nem o que está acontecendo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas, enfim, falando de futebol, de tudo isso, e aí a gente fala de patrocínio, e aí a gente fala disso, e que muitos
esportistas, inclusive alguns jogadores de base lá, eles precisam de uma coisa chamada caridade do outro. Exatamente. Porque ele só consegue pela caridade, né? Que é hoje uma outra data que a gente tem aí para comemorar. Por quê? O objetivo da caridade é conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade, como meio para desenvolver um bom entendimento em todos os seres humanos. Na pandemia, a gente viu muita coisa disso, né? Graças a Deus, né? Porque foi difícil o trem, né, Jussara? Graças a Deus, a gente viu isso acontecer bastante. Esse sentimento de amor ao próximo, de cuidar do próximo, de enxergar o próximo, isso é caridade, né? E graças a Deus ainda está sendo feito, né? Graças a Deus essa pandemia está acabando, está diminuindo em vários lugares, alguns lugares já está voltando à vida relativamente normal, mas esse sentimento de caridade não acabou, né? Você continua vendo as pessoas se preocupando, cuidando, auxiliando, ajudando no que pode, e o que é mais interessante, Helena, a gente já até comentou isso, normalmente quem menos tem é que mais dá. Sim, sabe por quê, Jussara? Porque aqui, ó, fala uma coisa, que a caridade é uma qualidade. Sim. E ela é o quê? Amar e ajudar o próximo. E quando? E qualidade, isso é de caráter da pessoa. Isso não é coisa que você aprende em lugar nenhum, isso é da pessoa. E aí, todas as religiões falam sobre a caridade. Sim. Todas, independente de qual seja. Por quê? E geralmente, olhando por esse lado, de fato, são essas pessoas as que menos têm. Sabe por quê, gente? Porque amar o próximo não é dar o que está sobrando, é dividir o que você tem. A caridade é isso. Aí que está a diferença. E graças a Deus o ser humano tá mudando, né? Eu sou uma eterna esperançosa. Eu acredito demais na mudança do ser humano, eu acredito demais de que tudo que vem, até mesmo como uma tempestade como essa, traz motivos para mudanças e mudanças boas. Então, eu acredito que ainda vamos ter muita coisa boa ainda acontecendo. Né? E aí, gente, o mais importante de tudo é que até o que a gente faz aqui, às vezes de compartilhar as coisas, é um sinal de caridade. Sabe por quê? Porque a falta de caridade, a gente não enxerga a necessidade de outras pessoas. E a caridade, na verdade, é isso. Caridade, gente, é ter compaixão. Não é ter dó, viu? É diferente. É diferente. Tem nada a ver. Né? E é compartilhar. Às vezes, a caridade não é nada material. É você estar próximo, você dar atenção, você dar ouvido. Até porque a palavra dó, ela induz a você se achar melhor do que o outro. Sim. E ninguém é, né? Quando você sente, eu tô com dó do fulano, você já está se colocando num degrau a mais que ele. Na pandemia a gente viu que tá todo mundo igual. Né? Então, assim, tem muita diferença entre você ter caridade, você ser uma pessoa que pratica caridade e ser uma pessoa que tem dó, tá? É verdade. Mas, enfim, eu espero que a nossa contribuição de hoje, nessa segunda-feira, tenha valido aí para você pensar algumas coisas, principalmente nesse assunto de caridade, né, Jussara? Repensar, né? Repensar a vida, né? E aí nós vamos fazer então o que agora, hein? Vamos trazer a Aline Coelho? Vamos. Vamos aprender a limpar chinelo? Principalmente quem tem criança. Nossa, isso faz um bem. Né, gente? Ajuda e ajuda muito. Então, é verdade. Presta atenção, matéria super interessante, vale a pena você acompanhar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Dicas da Aline Coelho e hoje eu vim dar uma dica muito legal de limpeza para vocês. Gente, ontem eu saí com meu chinelo branco e passei numa rua de terra, saí a pé. Gente, na hora que eu cheguei em casa ele tava desesperador e eu não lavei ele ontem, deixei para lavar hoje. Olha o estado que ele está. Horrível. E aí, olha como que eu deixei um pé. Novinho em folha, gente, é o mesmo chinelo, tá? Eu usei, os dois estavam iguais. Então, como eu consegui deixar ele tão branquinho dessa forma? Então, vamos à dica. Pessoal, ó, pra dica de hoje, o que eu vou precisar? Bicarbonato, esse é aquele de supermercado. Vou estar mostrando a marca, que pode ser qualquer marca, tá? É o que eu uso na cozinha, eu uso na limpeza geral. Eu tenho, assim, um receio. Quando eu vou tomar bicarbonato, eu gosto de tomar mais o de farmácia.
Mas é coisa minha, entendeu? E esse aqui, eu sempre compro esses de mercado pra estar fazendo limpeza. Às vezes coloco em alguma receita, alguma coisa se precisar. E o vinagre branco. Somente isso, gente, eu limpei o chinelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz com o outro chinelo. Olhe a diferença, gente, um ao lado do outro, pra vocês verem como estava. Muito, muito, muito sujo. Na hora que eu olhei, eu tinha certeza que ele não ia voltar lavando normal. Então eu falei, não, eu já vou fazer uma lavagem diferente, porque infelizmente ele estava muito, muito encardido. Eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, esse chinelo, ele não estava assim, encardido. Coisa muito... Por isso que saiu fácil. Eu não sei se vocês pegarem o chinelo que vocês usaram um ano e encardiu ele, se vai estar saindo. Mas eu acho muito legal, principalmente pra quem tem um chinelo branco, todas as vezes, eu não lavo assim toda semana, toda vez que eu uso. Não, de maneira alguma. É que ontem eu passei por uma rua de terra, então aconteceu de ficar dessa forma, porque ele não suja tanto assim. Então já fazia, tipo, uma semana que eu estava usando ele, lavava normal assim, na hora que eu tomava banho, dava aquela enxaguadinha só e nada, sabe? Agora não, agora eu quis lavar porque estava muito, muito feio, olha aqui. Olha onde que estavam os dedos, gente. Na hora que eu cheguei que eu vi, tava horrível o meu chinelo. Então, eu vou estar mostrando agora como eu fiz. Oi, pessoal. Olha o jeito que eu coloquei minha câmera. Tá numa posição horrível, tá em cima da máquina de lavar, porque minha lavanderia é minúscula, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Ó, eu peguei uma escova dessas de lavar roupa, tá? O vinagre. Gente, o vinagre vocês podem comprar a marca mais barata, é o vinagre branco de álcool, tá? Ó. E passei nele sujo. Eu não enxaguei, não fiz nada. Ele tá seco, ó, com sujeira. Eu fiz isso. Agora eu vou estar espalhando o bicarbonato. Aí, pessoal, ó, o bicarbonato ferve. E começo a lavar. Tá meio seco, vou jogar um pouquinho mais de vinagre. Vou ficar com a roupa toda suja, que tá espirrando na minha roupa, mas não tem problema, porque eu estou limpando a casa. Não dá nada. Vou colocar mais um pouquinho de vinagre. Esse vinagre eu também deixo ele sempre para estar fazendo as limpezas da casa, tá, pessoal? Gente, essa mistura de bicarbonato com vinagre é uma mistura muito boa para limpar sofá, limpar tudo que tiver meio encardido, você consegue tirar. Olha aqui, gente, olha isso. É muito legal. Agora eu vou estar lavando a sola também. Eu vou lavar a sola lateral, porque eu quero ele bem limpinho, tá? Mas não há necessidade de eu mostrar mais pra vocês. Vocês já viram que realmente o negócio é potente, é bom, então vale a pena. Não deixe de comprar o vinagre branco e o bicarbonato para você estar fazendo esse tipo de limpeza, gente. É muito legal, vale a pena. Olha aqui como que eu deixei. É esse, ó, tá até pingando. É o que eu tô lavando agora. Ele é espetacular, gente. É muito rápido, muito fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima dica. Não deixe de se inscrever e curtir meu vídeo. Beijos, tchau! Ô, gente... Eu tava assim curiosa para saber dessa história, né? Eu já sabia assim que bicarbonato, que álcool fazia muita coisa, mas limpar o chinelo foi agora sim a novidade. Então, bicarbonato e vinagre. Aliás, assim, a gente brinca, né? Mas tanto um quanto o outro são produtos assim que não pode faltar na sua casa. Não pode. Tem formiga na sua casa? Pega um paninho, passa pano com vinagre. Você vai ver que as formiguinhas, ó, dá linha, não aparece, não fica uma, não fica. E o vinagre ele tem a vantagem também da higienização, né? Principalmente na geladeira, se você estiver coisando, você pode limpar e passar, que ele tira todo o cheiro. Ele tira o odor. Então, assim, são muitos. Mas é dica, né, doméstica agora também, hein? Dicas domésticas. Vai ter, a gente vai trazer mais coisa. Aguarde. Que mas o do chinelo... E é muito essencial, porque assim, quem tem criança pequena, né? Tipo o Rodrigo, né, Rodrigo? Tem criança pequena em casa, né? A mulher sofre pra limpar os chinelos, né? Acabou de lavar e vai ver
tá com aquela cor linda de terra. E aí assim, a criaturinha fica com os pezinhos no chão, e aí, somente chinelinho branco, todo mundo gosta de chinelo branco, Então. eu vejo lá em casa. Mas fica bem bonito mesmo, né? E aí, gente, haja bicarbonato, né? Porque, pra manter o chinelinho desse povo, né? Porque aí os pezinhos soam, aí pisa no chão, pisa no chinelinho. Inclusive, depois pisa no chinelinho e pisa no piso branco. É uma benção só, e depois e aí ainda sobe no sofá. Né? Então o bicarbonato é um ótimo aliado aí para dona de casa, né? Pelo andar da carruagem. Pode né? esperar, a gente vai conversar com a Aline, a gente vai buscar mais desse tipo de informação, de praticidade para o dia a dia da sua casa, para a parte de limpeza mesmo. E vamos tentar trazer, veio aqui na cabeça agora, o que é mito e o que é verdade. Né? Tem algumas coisas que a gente fala, nossa, isso funciona. Será que funciona mesmo? Tem que fazer. Né? Então, é a prova dos 9, né? Nós vamos tirar algumas provas dos 9 para vocês, tá? Então, aguarde que vem mais coisa aí para vocês. Eles falam assim, meu pai do céu, a cabeça dessas duas não para, não. Não. Aí não para mesmo, tá, gente? Não para. Não para. Mas enfim, vamos então para mais um intervalo, né, gente? Porque ainda tem assunto para esse dia, e é um assunto assim um pouco mais agora, mais sério. Sim. Né? Mas então aí é rapidinho. Já nós estamos de volta aí, então, com mais assunto para você. Brechó Cabide Chique. Aqui você encontra roupas de marca e com ótima qualidade, além de um excelente atendimento. Não deixem de conferir a nossa promoção do momento, peças de R$10 a R$50. Siga no Instagram, Cabide Chique 454 e faça seu agendamento pelo telefone 18 99783 2888 e faça-nos uma visita no endereço Rua Baguaçu 454. Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. Onde tem treta, babado e bomba, tem o quarteto mais bem informado e divertido da TV. Fofoca aí, de segunda a sexta, 14h. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB e o WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara vem pra TIM. Voltando, é o seu Algo a Mais, trazendo muita informação, descontração, risada, mas também assunto sério, né? E agora é hora do momento sério. Samantha Pinheiro vem aí, trazendo para você um pouquinho mais de informação sobre leis trabalhistas. Como eu sempre digo, preste atenção para você saber quais são seus direitos e seus deveres. Escuta aí o que ela tem para te falar. Olá, meu nome é Samantha Pinheiro, sou advogada trabalhista e hoje vou trazer um dever do empregado, que é o registro de jornada. É dever do trabalhador registrar a sua jornada de trabalho. O empregado deve registrar o momento em que chega na empresa, o momento em que deixa a empresa e o momento em que vai realizar o seu intervalo intra-jornada. O intervalo intra-jornada é aquele intervalo concedido para descanso, higiene e também alimentação, que tem que ser concedido de no mínimo 1 hora. Mas o registro da jornada, ele tem que ser realizado exatamente no horário em que o empregado está efetivamente chegando na empresa, no momento em que ele sai para almoçar,
no momento em que ele volta e no momento em que ele deixa a empresa. E não é registrar no jeito que o patrão pediu, porque isso é uma fraude. A gente não pode adulterar o horário que a gente realmente realiza. Então, é dever do trabalhador registrar a folha de ponto corretamente. Se o empregado ele deixa de registrar essa folha de ponto, o empregador pode descontar na folha de pagamento essas horas que não foram computadas. Inclusive, pode conceder uma advertência ao empregado. Então, para que isso não ocorra, no caso do empregado esquecer de registrar o ponto, ele tem que procurar imediatamente o gestor para solucionar esse problema, para que ele não tenha prejuízo na hora de receber o pagamento. Espero que tenham gostado e para mais dicas, me segue no Instagram, @adv.samantapinheiro. Gente do céu, cada vez que a gente fala de coisa de trabalho, Jussara, dá trabalho, né? Bastante. Justamente por isso, sabe por quê? Porque não é um negócio fácil. Não. O povo do RH se lasca para trabalhar com essas coisas. Literalmente. Sem contar que tem sempre aquelas pequenas linhas que a gente não entende, uns termos, né, que nossa, chega a irritar, né? É. E assim, é muito interessante porque o que as pessoas têm que assim como ela sempre traz com muita propriedade as coisas aqui, Jussara, você sempre fala um negócio, né, que a gente tem que saber dos nossos direitos e deveres, só que muita coisa, gente, às vezes a gente fica muito no achismo. A gente sabe de direito e dever do que o outro falou. O outro falou. Né? E aí você toma aquilo como lei, né? E você toma como a verdade absoluta, e não é. Porque para cada pessoa é uma história, para cada tipo de trabalho. Sim. Inclusive, a jornada de trabalho não é igual, né? Então, deu problema lá. Sabe, eu vou falar assim, o português bem claro aqui que o povo fala aí quando sai do trabalho. Eu vou colocar a empresa no pau. Só que nem sabe o que está acontecendo. Porque ele não sabe do que é a jornada de trabalho, ele não procura saber o que é a diferença dele para o outro. Por exemplo, tem pessoal que trabalha por escala. Por escala. Não é igual. Né? Em empresa que tem, que não para, né? Principalmente em indústria que tem produção, supermercados. Tem os turnos, né? Tem os turnos variados, então, né? Para cada tipo de trabalho, a gente tem uma jornada. Assim como a forma também que para cada tipo você pode fazer o registro. Que o registro da jornada, essa sim, é obrigatório para todos. Sim. Para todos. Isso é tão sério, esse negócio a jornada de trabalho. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu tinha como 90% de quem começa a trabalhar em rádio, só começa. Não faz ideia nem por que está acontecendo. Ali. Gosta, sabe falar e começa a fazer. Mas era muito sério, porque a gente tem uma carga horária que você tem que cumprir, então não pode passar daquele horário. Hoje eu não lembro mais realmente, eu não sei se são 5 ou 6 horas, eu acho que é alguma coisa desse tipo assim. Você não pode passar desse tanto de locução por dia. Sim. Né? Você pode até exercer outra profissão ali para cumprir o restante da sua carga horária, cada coisa. Mas na locução você não pode passar. Então, tem que saber. Tem que saber, você tem que buscar informação, você tem que buscar saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Sempre. Sempre. E principalmente vá atrás de profissional capacitado, tá? O Papai Google é muito legal, tem muita informação, mas tem muita informação desencontrada. Né? É verdade. Muita informação desencontrada e às vezes você vai... lê alguma coisa ali referente, você acha que aquilo é referente ao seu, à sua carga horária, à sua profissão, e não é, né? Que é similar. É que nem tem muita gente que tem mania. Eu, graças a Deus, eu nunca tive mania de fazer isso. Mas brasileiro, ele é perito, né? Mas o que o brasileiro tipo não faz, assim, né? Pegou, foi fazer algum exame, vai lá, vai abrir, não é médico, tem que abrir exame pra quê? Aí vai no Google e fica lá pesquisando aquilo. Aí ele lê lá, esquizofrênico, não sei das quantas, não faz ideia do que é aquilo. Aí ele vai ver o que está escrito no Google, vai entender totalmente diferente. Vai interpretar do jeito dele e aí ver, não tem nada. Inclusive tem gente que acaba até morrendo, né? Porque é perigoso até infartar quando vê ler o negócio lá. Exatamente. Infarta. Porque para vocês verem como é sério as informações serem de acordo com você. Tá, gente? A gente tem que aprender uma coisa, que tudo
é perfil, tudo é individual, não tem como. Você pode estar no coletivo, mas no coletivo cada indivíduo é um indivíduo. É um indivíduo. Né? Cada um é um. Não tem. E aí, nessa história da jornada de trabalho, também. Exatamente. Mas o fulano, ainda mais quando é empresa grande, mas o fulano passou lá o ponto, tal hora. O problema do fulano, gente, porque depois, se ele não saber o que está acontecendo lá, ele vai ter desconto. E aí, quando é descontado na folha de pagamento, não sabe por quê. Não sabe por quê. Aí coloca a empresa no pau. E sem contar que dentro da mesma empresa, às vezes dentro do mesmo setor, você é contratado para fazer determinado serviço, o seu contrato é feito de tal maneira. A Helena é contratada no mesmo lugar para fazer determinado serviço. No mesmo espaço, só que ela é uma profissão, eu sou outra. E as jornadas podem ser diferentes. As jornadas podem ser diferentes, as obrigações vão ser diferentes, então tem que ter muita consciência disso mesmo. Antes de você sair por aí tacando pedra, né? O brasileiro é perito em fazer isso, criticando, questionando, reclamando da empresa que você trabalhou, vai procurar saber quais são os seus direitos certinho, mas principalmente vai saber quais são as suas obrigações. Nunca esqueça disso, tá bom? Isso mesmo. Mas a gente tá, né, praticamente uma enciclopédia, né? Estamos ficando craque nisso, gente. Nossa. E semana, né? Só tá começando. Então por aí você já imagina o que tem, né, Jussara? Amanhã, inclusive, eu já tô até preocupada. O que será que o Cristiano vai trazer? Então, amanhã tem Cristiano. Nossa, legal. Falando em esporte, né? Aí eu tava lá. A história dos bichos. Lembra da cobra, gente? Então tem serpente nos movimentos. Aí, tá vendo? Viu? Então, não tava tão longe Não tava tão ruim assim a história nossa, não. Então tinha lá a serpente e tem tudo, né? Mas enfim, deixa isso pra ele e aí vamos então, né? Que acho que tá chegando nosso horário aí de ir embora, né? Pra variar. Infelizmente. Mas aguarde, semana tá começando, tem muita coisa boa. Vamos ter, eu acho que essa semana já vai ter mudanças aqui. E põe mudança mesmo. Né? Vamos ver como é que vai acontecer tudo. Mas independente das mudanças ou não, essas duas, se Papai do Céu permitir, vamos estar aqui. Amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aqui na TVC, canal 21, TV Cidade, uma emissora da Rede Gazeta, trazendo sempre para você muita informação e muita coisa gostosa, tá bom? Então, abraço apertado, encontro hipermarcado amanhã aqui na sua TVC. E, tá gente, só assim para fechar o dia do futebol, eu acho que eu vou pedir pro povo colocar aí pro final, de repente... Alguém aí, né? Sei lá, qualquer coisinha falando a respeito. Só pra gente fazer. A gente joga a bomba e eles que se viram. Só pra gente deixar esse negócio bem legal nesse programa, porque afinal de contas, futebol é brasileiro, não é mesmo? Né? Então... E aí, agora, então, nós vamos ficar com o programa Revista da Manhã com Regiane Tapias e Leão Lobo. Um grande abraço, então, né, Jussara? Tchau, galera. Tchau, gente. Amanhã só vem.